Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã, mais uma vez, como sempre tem feito, com a ministração da sua palavra. Para a nossa meditação inicial, vamos usar alguns versículos aqui, alguns Mateus, João, Gálatas, Romanos. Mas para a nossa meditação inicial, peço que abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Jesus já tinha dado início ao seu ministério, estava aqui no meio do famoso sermão conhecido como Sermão do Monte. Lucas registra isso no seu Evangelho, no capítulo 11, e diz que, tendo Jesus falado a respeito de oração, um dos seus discípulos, não sabemos quem, mas graças a Deus por esse pedido, um dos seus discípulos disse para Jesus: Mestre, ensina-nos a orar. E graças a esse pedido, essa oração, Mestre, ensina-nos a orar, é a mesma oração que nós podemos fazer. Isso nas nossas orações. Podemos pedir a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Espírito Santo, ensina-nos a orar. É uma oração que nós podemos fazer na nossa casa, de joelhos, podemos fazer dentro da condução, no trabalho. Uma oração simples. Senhor, ensina-me a orar. Quando eu for orar, Senhor, que eu possa orar segundo a orientação do Teu Espírito. Pois bem, Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10, vamos ler apenas esses dois primeiros versículos aqui, da oração dominical, conhecida como a oração do Pai Nosso. Quando Jesus, respondendo, atendendo a esse pedido, a esse clamor, a essa necessidade legítima, porque é uma necessidade que todos nós temos, porque nenhum de nós sabe orar. Como convém, Tiago fala a respeito disso no capítulo 4 de sua epístola. E disse assim o Senhor, versículo 9: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E agora eu vou pedir a participação de vocês na leitura do versículo 10. Vamos ler juntos? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mais uma vez. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Terceira vez. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. Louvado e bendito seja o teu santo nome, ó Pai. Que verdadeiramente esse seja o arder nos nossos corações, o maior desejo dos nossos corações, de que o teu reino venha, de que o teu reino desça sobre as nossas vidas, que o teu reino, Senhor, possa ser a razão do nosso respirar, da nossa existência, do bater do nosso coração, Senhor. E faça-se a tua vontade. Que esse seja, Senhor, aquilo que nos faz levantar das nossas camas pela manhã, que nos inspira a produzir, a trabalhar, a orar, trabalhar em prol do teu reino, mas também da nossa sociedade, da nossa família, do nosso lar, da nossa igreja. Que tenhamos na nossa mente sempre esse desejo, esse pensamento: o que eu posso fazer hoje
para a glória de Deus, para o louvor do nosso Deus, para que o seu nome seja santificado, para que o seu reino possa ser estabelecido na terra, Senhor. Mostra-me, revela-me a tua vontade para a minha vida. Como que eu posso, Senhor, te louvar, te glorificar, te honrar, te servir, não como eu quero, Senhor, mas como tu queres. Faça-se a tua vontade, na minha, nas nossas vidas, na minha, nas nossas famílias, na nossa igreja e nas igrejas irmãs, onde o teu nome é glorificado, é honrado, é dignificado. Oh, Pai, faça-se a tua vontade na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo. Venha o teu reino, Pai. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, de início, Jesus, que é nessa oração modelo, não é para a gente ficar repetindo, fazendo essa oração como se fosse um mantra, orando uma vez, 2 vezes, achando que se eu orar o Pai Nosso 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, vai fazer alguma diferença, não. Nós repetimos o versículo 10 aqui para fixação, para destacar. É como se nós estivéssemos passando um marca-texto na nossa memória, para destacar, para gravar. Todas as vezes que você e eu, cada um de nós formos orar, que tenhamos em mente que o mais importante não são as petições que eu tenho para apresentar ao Senhor. Mas o mais importante é que o reino de Deus se estabeleça nas nossas vidas e que a vontade dele se cumpra. Não é a minha vontade, não é a nossa vontade, mas a vontade do nosso Pai. E Jesus começa a oração assim: Pai Nosso. Apresentando o Deus de Israel para eles como um pai criador, que nos gerou. Na sua vontade, no seu desejo, Deus criou todas as coisas, criou o ser humano. Então Ele é o nosso Pai, não só porque nos criou, mas é porque é Ele que nos sustenta. Porque não basta ser pai, você tem que sustentar. Não basta sustentar, você tem que orientar, ensinar, instruir. Então, nesse sentido, Deus é Pai. Porque Ele não somente nos criou, mas Ele nos sustenta. E também nos orienta, nos ensina e nos corrige e nos repreende quando necessário é. A questão não é saber que Deus é Pai. Isso nós sabemos. A questão é, eu tenho sido um bom filho, uma boa filha? Eu tenho sido obediente a esse Deus e a esse Pai? Eu tenho colocado o reino desse meu Deus, desse meu Pai, e que também agora é apresentado a Jesus para nós como um rei. Deus tem o seu reino. E eu faço parte desse reino? Essa é a grande interrogação. Eu faço? Eu sou um cidadão deste reino? Eu sou um filho, eu sou um servo bom e fiel? O reino de Deus está em primeiro lugar? Aqui mesmo no livro de Mateus, João vai dizer: buscai em primeiro lugar, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, com o que haver de comer e beber, porque o vosso Pai Celestial, Ele conhece as suas necessidades. E aí ele termina dizendo: buscai em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, a justiça do reino de Deus.
Porque o que eu vou falar para vocês não é nenhuma novidade. A justiça do homem é imperfeita. Mas a justiça de Deus não. Ela é perfeita. Ela é boa, é santa, é agradável. E todo cidadão, todo aquele que nasceu de novo e se tornou filho de Deus, mediante a fé no sacrifício de Cristo Jesus, tornando-se um filho de Deus, a primeira preocupação dele é santificar. Quem é que santifica? Quem é que honra o nome de um pai ou de uma mãe, senão os seus filhos? O comportamento, as atitudes dos nossos filhos podem honrar o nome da família ou pode desonrar. Então, quando alguém que se diz filho de Deus age como um filho das trevas, ele não está santificando o nome do Pai, está envergonhando. E nós temos envergonhado nosso Deus? Ele falando para Israel, falando para a liderança religiosa, Jesus falando, o nome de Deus é blasfemado entre as nações por vossa causa, por vossa culpa. E nós, igreja de Jesus, nós não podemos responder pelos outros. Cada um de nós prestará conta dos seus atos, das suas ações. Ninguém vai preso, responde na justiça pelo crime do seu irmão. Mas, individualmente falando, o nome de Deus tem sido santificado? Nós temos honrado o nome do nosso Pai? Ou temos envergonhado? Temos entristecido? Temos feito Deus chorar ou se alegrar? É uma meditação pessoal, particular, que cada um de nós precisamos fazer. Segundo ponto, é clamar, Senhor, venha o teu reino, mas como que o reino de Deus vai se estabelecer? Jesus fez o que nós não podíamos fazer. Ele trouxe e estabeleceu o reino de Deus na terra. O que cabe agora nós fazermos, nós cidadãos do reino de Deus, expandir esse reino, fazer com que os outros povos, aquele que está do outro lado, sinta o desejo, olhando para nós, olhando para a justiça desse reino, para a verdade desse reino, para os princípios deste reino, do reino de Deus, sinta o desejo de ser parte desse reino, se tornar um cidadão desse reino. Contextualizando, nós vemos hoje uma imigração de africanos tentando fugir, ou asiáticos tentando fugir da guerra, tentando fugir da fome, tentando fugir da opressão de ditadores religiosos e políticos, fogem para a Europa na esperança de uma vida melhor, de viver num lugar com mais liberdade, com mais justiça, com mais oportunidades para si e a sua família. Vemos também muitos sul-americanos fugindo também da pobreza, da miséria, da ditadura que tem se estabelecido pelo mundo todo, tentando ir para os Estados Unidos, em busca também dessa vida melhor, de oportunidades. Por que eles fazem isso? Porque eles olham para os países da Europa e para os Estados Unidos e veem ali uma condição de vida mais justa, mais digna. E vão.
e colocam a sua vida em risco, atravessando oceanos, em barcos de fabricação caseira. Muitos morrem durante essa travessia. Muitos morrem no deserto, entre o México e os Estados Unidos. Morrem ali no deserto. Dá esperança. Perdem as suas vidas. Alguns conseguem chegar. Alguns são presos e devolvidos. E chegam lá e vão acabar sendo explorados, porque, como são imigrantes ilegais, não têm seus direitos, têm que se submeter. Muitas vezes, aquela pessoa que é da sua mesma nacionalidade, mas como já está em esses outros países há mais tempo, acaba explorando aqueles que estão chegando e se esquece que eles também foram explorados um dia, cometendo a mesma injustiça. Nós temos que mostrar ao mundo que o reino de Deus é diferente. E nós temos feito isso. As pessoas que convivem conosco, elas sentem o desejo, elas são despertadas a conhecer o nosso Rei, a se render ao nosso Rei, ou não. Elas olham para a igreja, olham para nós e vê alguém igual a ela. Ou, às vezes, para nossa vergonha e tristeza, pior do que ela. Aí diz assim, eu não quero ser crente, para ser crente igual fulano, beltrano, eu não quero. Qual a diferença? É igual a mim. Ou pior do que eu. Então nós temos que mudar a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar. Essa mentalidade de cidadãos comuns, porque nós não somos. Aí nós vemos esses cidadãos aí dos países desenvolvidos e ricos, eles sentem orgulho de ser. Né? Eles olham para o terceiro mundo, de cima para baixo, com o nariz empinado, se julgando melhores. E nós que pertencemos ao reino de Deus, não podemos fazer o mesmo. Nós temos que olhar para as pessoas que estão do outro lado, porque nós já estivemos lá também, com amor, com misericórdia, com graça, e dizer, olha, você não precisa colocar a sua vida em risco, atravessando oceanos, passando por desertos, porque as fronteiras do reino de Deus, ou, melhor falando, a fronteira, porque só existe uma porta, só existe um caminho, a fronteira do reino de Deus ainda está aberta. Um dia ela será fechada. Aproveita que está aberta e entra. Esse convite está sendo feito gratuitamente. Mas, contextualizando mais uma vez, para nós podermos entender, esses cidadãos, né, dos países considerados do terceiro mundo, quando entram num outro país e querem se legalizar, querem conseguir o título de cidadão, imigrante legal, deixar de ser ilegal, eles fazem provas. Eles têm que estudar a história daquele país. Eles têm que estudar a Constituição daquele país. Aí nós estamos agora com uma classe para batismo. Nós temos que estudar a Constituição desse reino. Nós precisamos, como que eu vou conhecer a Constituição do reino de Deus se eu não leio? Se eu não estudo? Aqui está registrado para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento, os nossos direitos, que nós não conhecemos, mas também os nossos deveres. A gente acha que é só assim, entrar no reino de Deus e beleza, estou aqui. E aí? Precisamos conhecer os nossos deveres, as nossas obrigações.
Conheço gente que só pensa nos direitos, e meus direitos, tá? Você tem direito, beleza. E as suas obrigações, os seus deveres? Você cumpre com os seus deveres? Será que eu cumpro com os meus deveres, com as minhas obrigações? Ou só estou preocupado com os meus direitos? Isso aí não é mentalidade de cidadão do reino de Deus. É o inverso. O cidadão terreno, carnal, ele só pensa nos seus direitos. Depois, se tiver alguma, eu vou pensar no direito do outro, mas primeiro o meu. Se der tempo, aí eu vou pensar nos meus deveres. Mas o cidadão do reino de Deus é diferente. Ele chega e pergunta: Senhor, qual o meu dever? Quais são as minhas obrigações? O que eu preciso fazer para que o teu nome seja santificado, honrado, glorificado? O que significa te obedecer? Obedecer como? Fazendo o quê? Será que nós temos esse interesse? Quando nós dobramos os nossos joelhos para orar, se é que dobramos, se é que oramos, nós temos essa preocupação, esse cuidado, esse zelo de perguntar a Deus: Senhor, qual é a tua vontade? Ou não dá tempo? A gente está mais preocupado em entregar na mão de Deus uma relação de 100, 200, 300 pautas de reivindicações. E a vontade de Deus, do nosso Pai, do nosso Rei, fica lá para o finalzinho. Aí no final a gente ora: seja feita a tua vontade. Mas depois a gente ter apresentado a nossa. Então, Senhor, faz primeiro a minha. Aí, se possível for, se a tua vontade estiver de acordo com a minha, aí cumpra-se a tua vontade. Isso não é mentalidade de um cidadão do reino de Deus. Precisamos mudar isso. Precisamos. Venha o teu reino, Senhor. Estabeleça o teu reino, Senhor, nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos lares. Estabeleça o teu reino, Senhor, na nova vida em Coelho. Que não seja reino de homens, mas o reino de Deus. Somos apenas uma embaixada. E cabe aos embaixadores do reino de Deus cuidar dos assuntos, dos interesses diplomáticos do reino que ele representa. Mas casa dividida, disse o Senhor, não subsiste. O reino de Deus vai ser estabelecido e vamos estar representando, vamos estar sendo embaixadores e embaixada do reino de Deus em Coelho, em São Gonçalo, no estado do Rio e no Brasil. Quando nós estivermos voltados para o reino de Deus. É a prioridade. O reino de Deus é maior do que você, do que eu. Mas isso aí a gente sabe, mas a gente precisa ser lembrado. O reino de Deus é maior do que a nossa família. Por isso Jesus disse, olha, que amar a Deus sobre todas as coisas, mais do que a pai, mãe, filho, cônjuge. Em primeiro lugar, Deus. A Constituição do reino de Deus diz isso. O nosso Pai espiritual, aquele que está nos céus, cujo nome tem que ser santificado, que é o nosso Rei, ele tem que estar em primeiro lugar, antes mesmo de você e de mim. O reino de Deus é maior do que a Nova Vida em Coelho. É maior do que a denominação Nova Vida. É maior do que todas as denominações cristãs espalhadas sobre a face da terra. O reino de Deus é o maior. É maior do que tudo. E precisamos ter essa concepção, essa mentalidade, esse coração. O que tem que arder no nosso coração é que o reino de Deus seja estabelecido.
Quem é que vai estabelecer o reino de Deus sobre a face da terra? Os ímpios? Desiste. Quem tem que estabelecer o reino de Deus na face da terra são os filhos de Deus. Quem é que vai fazer a vontade do Pai aqui na terra como é feita no céu? Quem tem essa obrigação? Somos nós. Se nós não cumprirmos a vontade do Pai, quem vai cumprir? Quem vai fazer? Vai ficar esperando pelo outro? Não vai. Tem que começar em mim. Tem que começar em você, em cada um de nós. E temos que estar juntos, temos que estar unidos. Estamos juntos aí, irmão, em prol do reino. Venha o teu reino, Senhor. Faça-se a tua vontade. Assim na terra como no céu. Mas mudar essa mentalidade, essa cultura, porque todo reino tem a sua cultura. Todo reino tem a sua literatura, tem a sua música, tem a sua dança, tem a sua comida, o seu prato típico, tem as suas vestes. Qual é a cultura do reino de Deus? Qual é as vestes, quais são as vestes de um cidadão no reino dos céus? Vestes decentes. Pode ser calça. As mulheres podem usar calça comprida, pode ter cabelo curto, comprido, pode usar a blusa do jeito que ela quiser. O homem também. Se vestir do jeito que quiser, desde que seja decente e condiga com o teu sexo. Essa é a cultura do reino. Porque nós temos um Pai, que o nome dele tem que ser santificado. A vontade dele tem que ser feita. E a vontade dele é que os seus filhos e filhas se vistam decentemente, se comportem decentemente. Quais são os pratos típicos do reino de Deus? Já teve, hoje não tem mais. Uma coisa que nós não podemos fazer quando nos colocarmos diante de uma mesa é sermos glutões e beberrões. Músicas que glorificam a Deus. Danças que não sejam sensuais, que não induzam o mau pensamento, a lascividade. Qual é a cultura? Qual é a arte? O que é arte no reino de Deus? Tudo aquilo que é belo. A cultura desse mundo quer destruir o que é belo. Tudo é arte. Para eles. Vejam o que Deus criou. É belo, a natureza que Deus criou é bela, a arte. O artista. Pintor da nossa vida, como diz o cantor, o compositor. Quando nós olhamos para tudo que Deus criou, tudo que Deus fez, nós vemos beleza. Mas a cultura deste mundo quer destruir a beleza. Quem somos nós para dizer o que é belo e o que não é? Quem somos nós para dizer o que é certo e o que é errado? Quem somos nós? Nós não somos nada. Mas nós temos uma base. Nós temos uma Constituição que diz o que é certo e o que é errado. O que é luz e o que é trevas. O que é mentira e o que é verdade. E precisamos conhecer. E como que nós vamos conhecer? Assistindo séries na Netflix? Assistindo novela? Não, não vamos conhecer. Busca o que é bom. Não, a gente tem que filtrar. Filtrar o quê? Esse bagaço da cana já passou na moinha várias vezes, já não tem mais o que tirar dali de bom. A cultura desse mundo é a contracultura do reino de Deus. E foi por isso
que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, te é necessário nascer de novo. Porque, Nicodemos, você tem uma mentalidade de judeu, você pensa como judeu. A tua religião é judaica. Por isso, Nicodemos, você tem que nascer de novo. João 3. E vejam, por que Jesus recebeu Nicodemos, ouviu Nicodemos, e por que Jesus falou isso para Nicodemos? Porque Nicodemos, ele percebeu algumas coisas, mas não nasceu de novo. João 3, versículos 1 e 3. Diz assim o texto: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Atentaram aí? Por finalzinho, vamos ler a segunda parte do versículo 3. Se alguém não nascer de novo, não nasceu de novo. O que diz aqui? Não pode ver o reino de Deus. Nós queremos ver o reino de Deus aqui no presente século, hoje no mundo. Você quer ver o reino de Deus? Tem que nascer de novo. Você quer ver o reino de Deus lá no futuro? Você quer entrar no reino de Deus? Versículo 6. Versículo 5. Em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito, ou seja, nascer de novo, da vontade do Espírito, da água passar pelo batismo, como prova, testemunho público da sua fé, não pode entrar no reino de Deus. E aí deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nem todo mundo que passa pelas águas do batismo é porque nasceu de novo. Não. Mas todo mundo que nasceu de novo sente o desejo de passar pelas águas do batismo. Se prepara. Entenderam? Nem todo mundo que se batiza está salvo. Mas todo salvo tem o desejo de se batizar. Se você acha que está salvo porque está na igreja há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, mas nunca sentiu o desejo de se batizar, é porque você não é salvo. Porque o salvo, ele sente esse desejo. Tem que nascer, tem que sair. Tem que sair das trevas para a luz, como uma criança. Fulana deu a luz. Porque a criança foi crescendo ali no ventre, ali está fechado. Não tem mais condições, tem que nascer. E se não nasce, tem alguma coisa errada. É porque está morto. Na verdade, nunca foi gerado. No mundo espiritual. Então vejam bem, fariseus, aí a gente, quando a gente ouve falar de fariseus, nós temos uma ideia de que todos os fariseus eram falsos, hipócritas. Isso não é verdade. Havia, sim, um bom número de pessoas que faziam parte desse partido político e religioso, que eram de fato hipócritas, eram egoístas, eram vaidosos, eram invejosos. E foi essa parte dos fariseus que Jesus censurou, que Jesus criticou, e que
mentiram e acusaram Jesus, fazendo com que Jesus fosse morto e crucificado. Crucificado e morto. Mas nem todo. Existia entre os fariseus homens retos, como era o Zacarias, pai de João Batista. Por que Zacarias foi escolhido para ser o pai de João Batista? Ele era um fariseu. E a Bíblia dá bom testemunho a respeito de Zacarias. Nicodemos era um homem íntegro, correto. Mas ainda não havia nascido de novo. Ele está naquele processo. Ele está começando a enxergar coisas que os seus ímpares não conseguiam ver, não conseguiam enxergar. Mas como ele ainda está... Aí ele vai ter com Jesus, o versículo 2 diz que ele foi ter com Jesus à noite, na calada da noite, escondidinho, não querendo que ninguém o visse. Por quê? Poxa, ele era, além de ser fariseu, ele era um dos principais. Ele era do alto escalão. Eu não posso correr o risco do povo ou dos meus amigos fariseus me verem, me consultando, falando com Jesus, porque eu sei o que eles falam de Jesus. Eu sei o que eles pensam de Jesus. E se eles me verem falando com Jesus, eles vão pensar o mesmo de mim, aí eu vou sofrer retaliações, perseguições. Então eu vou de noite, vou escondidinho, vou jogar uma capa em cima, vou botar um capuz, botar um óculos escuro à noite para ninguém me reconhecer, um boné, vou disfarçado para ninguém me reconhecer. E aí vou ter com Jesus. E Jesus recebeu. Jesus não disse, Nicodemo, volta amanhã durante o dia que eu te atendo. Agora não, já passou do horário. Você veio aqui disfarçado, não querendo ser visto comigo. Não vou te receber, não. Não, Jesus recebeu. Marca com a minha secretária. Jesus recebeu. Mas Jesus é Jesus. Não tenta comparar Jesus com ninguém, não. Por favor. Recebeu. E aí Nicodemos começa assim, Rabi, mestre, sabemos que és mestre. Aí veja o que ele diz. Sabemos, eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus. Por quê, Jesus? Por que eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus? Por quê? Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele está enxergando algo aqui diferente dos seus amigos. Nicodemos conhecia homens íntegros entre os fariseus, homens de oração, homens que se consagravam, que jejuavam, que se separavam, que eram fiéis dentro do entendimento deles, literalmente na letra ali, presos, seguiam aquilo ali minuciosamente. Mas nenhum desses homens de oração, consagrados, fazia os milagres que Jesus fazia. Não conseguiu desencravar uma unha sequer. E aí Nicodemos chega à conclusão, não é possível. Esse homem é um enviado, ele veio da parte de Deus, e quanto a isso eu não tenho dúvida. Mas ele não nasceu de novo, não nasceu ainda. É por isso que Jesus diz para ele, Nicodemos, em verdade, presta atenção, esse em verdade, é assim, olha, presta atenção, ouça o que eu vou falar. É um em verdade. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nós pedimos, podemos. Eu falei, não, você está aí, mas você não sente o desejo, é porque você não nasceu de novo. Entendeu? Entendeu? Então, ore a Deus. Senhor, eu quero nascer de novo. Eu quero ter essa fé.
Eu quero sentir esse desejo de me batizar e ser um cidadão do reino de Deus, do reino dos céus, que santifica o teu nome, que vive para o teu reino e que busca fazer a tua vontade. É só pedir. Olha a Deus, peça a Deus. E Ele vai ouvir, porque as nossas orações, porque essa oração está em acordo com o desejo, com a vontade do Pai. Temos que ter sabedoria no pedir. O que eu vou pedir? Ninguém. Novamente, versículo 5, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Vai ser barrado na porta. Não pode entrar no reino de Deus. Então, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Muda, transforma-me. Transforma o meu coração. Dá-me um coração, Senhor, igual ao teu. Dá-me um coração que anseia, que deseja pelas coisas do teu reino, em santificar o teu nome, em viver para ti, em te obedecer. Isso é uma oração que você pode fazer, e todos nós devemos fazer. Não importa quantos anos você tem de igreja, se você foi nascido e criado no Evangelho, se você é o crente cascudo, conhece a Bíblia, não importa o seu título, o que você é, o que você deixa de ser, qual ministério que você trabalha, todos nós temos que ter essa humildade e fazer essa oração todos os dias, renovando a nossa mente, transformando o nosso entendimento, todos os dias, porque todos os dias nós somos massacrados com a cultura do mundo. E sem perceber, sem nos dar conta, estamos sendo influenciados pela cultura do mundo. Seus influenciadores, seus pensadores, os seus especialistas. O mundo está cheio de especialistas. Aí você vai ouvir os especialistas do mundo, o que você ouve? Trevas pura. Só bobagem. Os especialistas do mundo, que não têm filhos, ou que os filhos estão perdidos no mundo, nas drogas, na prostituição, quer nos ensinar como nós devemos ensinar os nossos filhos, educar os nossos filhos. Não, porque ele é um especialista. Especialista em quê? Arrependa-se. Rasgue esses teus diplomas, esses teus certificados, onde você aprendeu só o marxismo e pensamentos de Gramsci, sei lá. Não presta para você, para a tua família, para a sociedade, não presta, é lixo. Hoje você não consegue uma faculdade de nada, tudo que você vai fazer, não importa, se é na área de saúde, engenharia, tecnologia, no primeiro semestre, no segundo semestre, nos dois, 3 primeiros anos, fica ali massificando a mente das pessoas, com socialismo, com comunismo. Ontem, conversando com um colega de trabalho, estava falando, eu, no meu ensino médio, eu tinha filosofia, tive aula de filosofia no ensino médio. Mas quem nós estudávamos? Era Sócrates, Platão, Aristóteles. Vai ver quem são os filósofos que estão enfiando goela abaixo dos nossos filhos nas escolas hoje. Vai ver quem são os filósofos. Homens que odeiam o reino de Deus, odeiam os princípios de Deus, do reino de Deus. E aí a covardia. Os nossos filhos ficam de segunda a sexta, 5, 6 horas na escola. Muitas vezes nós não temos o preparo, a verdade é essa.
para refutar ali em casa com os filhos e mostrar as verdades e as mentiras. Está aí nas redes, para quem quiser ver o que estão ensinando para as crianças. Em creche. Aí eu vejo os iluminados, os candidatos aos cargos políticos. Não, porque se eu for eleito, vai ter creche para as crianças. Vai ter creche. É importante, é bom ter creche para as crianças, para o pai e para a mãe que precisa trabalhar. É bom. Mas mais importante do que você ter uma creche onde você possa colocar o seu filho, é saber o que está sendo ensinado para o teu filho ali. De 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. O que está, enquanto você está lá no seu trabalho, achando que o teu filho está num lugar seguro, guardadinho, protegido, ele está sofrendo abusos psicológicos, emocionais e até físicos. Na escola. As universidades, porque como já é um público adulto, então não dá nem para a gente falar o que acontece lá. Mas você pode se informar. Não pela mídia velha, mas está aí, nas redes sociais. Entre nas redes sociais, vocês vão ver o que acontece nas escolas. Creche. Qual a idade das crianças que estão em creche? De 2 anos, aí, de 1 ano até 2 anos, 3 anos. Ensinando, só tem adulto aqui, eu posso falar. Tire as crianças da sala, por favor. Ensinando crianças de creche a se masturbar. Incentivando a prática sexual entre as crianças ali. E não satisfeito, bota menina com menina, menino com menino. E aí deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Um cidadão do reino de Deus não pode pactuar com esse tipo de coisa. Não pode. Aborto. Ideologia de gênero. Não pode. Um cidadão do reino de Deus, ele tem que ter ojeriza a essas coisas. Ele tem que odiar essas coisas, ele tem que detestar essas coisas. Jamais, nunca, aí eu vou citar até uma frase de um amigo nosso aqui em comum, nem sobre a mira de um revólver. Jamais eu vou votar num político ou num partido que defende essas coisas. Ideologia de gênero para criança, na escola, para adolescente, que é a favor da descriminalização das drogas. Vai e vota. Depois reclama do aumento da criminalidade. Vota em políticos e partidos que apoiam e defendem o ensino da promiscuidade em creches e escolas, e depois, no futuro, reclama que a sociedade, essa geração está perdida. Ué, é contraditório. Vota em partidos e políticos que apoiam o aborto. O aborto acontece, mas é criminoso. A nação não responde por isso. Mas a partir do momento que os nossos representantes aprovam essa lei do aborto, não tem como, você pode orar, dobrar joelho, fazer jejum, morrer de jejum, ficar 40 dias e ir para o deserto, ficar 40 dias e 40 noites como Jesus sem comer, jejuando, fazendo o que você quiser. Malabarismo gospel, cambalhotas gospel. Se você, lá atrás, você elegeu políticos e partidos que aprovaram o aborto. E não tem como Deus abençoar uma nação onde o aborto é legalizado. Não tem como. Se nós observarmos os países da Europa que em outrora eram cristãos, que enviavam missionários para o mundo todo, e eles aprovaram o aborto, vai ver como está a sociedade deles hoje. Descriminalizaram as drogas, vai ver como está lá hoje.
Eu não quero isso para minha família, para as minhas filhas. Eu não quero isso para a igreja. Eu não quero isso para a nossa sociedade. Mas se eu vou lá e elejo esse tipo de gente, por interesses pessoais, porque vai ser melhor para mim, e que se lasque a sociedade, não estou nem aí para o reino de Deus e para a vontade de Deus, mas vai ser bom para mim, e eu voto, depois sofro as consequências. Depois pague o preço. Mas não venha chorar perto de mim, por favor. Vai chorar lá nos pés de Deus, de Jesus, que é muito mais misericordioso, longânimo e benigno do que eu. Senão eu vou dizer, eu te avisei. Eu te falei. O que vai acontecer, nós não sabemos, não temos como saber. Deus não me revelou, não revelou para ninguém. A questão é, eu não quero ser responsável pelo que vai acontecer. Aconteça o que aconteça, eu quero ter minha consciência tranquila. De que eu não me omiti, de que eu não me calei, de que eu me posicionei, que eu dei a cara a tapa, até para errar. Quem não se posiciona já errou. Quando a gente se posiciona, baseado não nas minhas vontades, não nos meus interesses, não naquilo que vai ser melhor para mim, porque o reino de Deus, disse Paulo em Romanos, não é comida nem bebida. Vai acreditar em velhas promessas? De comida, de fartura, de prosperidade? Vai acreditar nas velhas promessas? E aí o que acontece? A comida que você vai ter na tua mesa, porque você está levando alguma vantagem nisso daí, vai sair muito mais caro do que aqueles preços marcados ali nas prateleiras do mercado. Vai sair muito mais caro, vai sair por um preço que você não quer pagar. Eu posso até sofrer as consequências disso, porque nós vivemos numa sociedade. Mas eu vou ter a minha consciência tranquila de que eu não me omiti, não me calei, que eu me posicionei. Gálatas 5, podendo orar? Jesus amado. Gálatas 5. O relógio me diz que eu ainda tenho 20 minutos. Não sei se vocês vão aguentar. Obras da carne, capítulo 5. Por que nós temos que nascer de novo? Porque o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne, o que ele vai produzir? Gálatas 5, 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. São prostituição, impureza e lascívia. Esses três aí estão ligados a pecados sexuais. Promiscuidade, prostituição. Vocês sabem o que é prostituição? Mas tem muita gente que não se prostitui ou que não vai, não pratica prostituição, não é cliente da prostituição, mas são pessoas impuras. Dentro da sua casa, diante de uma tela de computador, de uma televisão, está consumindo a impureza, pecado. São pessoas que estão praticando a impureza. Por quê? São carnais. Precisam nascer de novo. Lascívia está ligado também a questões sexuais. O que é uma pessoa lascívia? É o sedutor. É aquele homem, aquela mulher que não se prostitui, não é escravo ali
de imagens, de fotos e vídeos pornográficos, coisa do tipo. Mas ele é um lascívio. Ele gosta de provocar isso nos outros. Usa roupas sensuais, olhares sensuais, faz aquela voz sensual, no intuito de causar, de provocar no outro os maus pensamentos. E aí Jesus falou, aquele que olhar para uma mulher com um olhar indigno, já adulterou com ela. Mas a mulher que sai na rua com essa intenção de provocar, você acha que ela não está pecando? É a lascívia. É o pecado da lascívia. No intuito de conquistar, de ganhar algo. Curtidas no Instagram. Tem gente que não faz nada sem colocar no Instagram. Não come nada, não consegue ir na academia, não consegue fazer nada sem botar uma fotinha lá. Com que intenção? E agora vamos para os dois aqui que ele cita com relação à religiosidade. Idolatria e feitiçaria, obras da carne. O que é idolatria? É você colocar qualquer coisa ou pessoa à frente de Deus. Pode ser você mesmo. Se a tua vontade é mais importante do que a vontade de Deus, se o teu reino é mais importante do que o reino de Deus, você está cometendo a auto-idolatria, você está se auto-idolatrando. Foi o que Adão e Eva fizeram lá no Éden. Eles comeram o fruto proibido porque estavam passando fome? Porque não tinham o que comer? Não. Mas pelo desejo de serem independentes. De serem seus próprios deuses. Porque eles ouviram da serpente. Não, Deus não quer que você coma, porque o dia que você comer, vocês serão como Deus. Você vai ser independente. Você não vai ter que prestar contas para Deus. E não é isso o que nós vemos na sociedade de hoje? Ninguém quer prestar contas para Deus. Para essas pessoas com mentalidade de prostituição, de impureza, de lascívia, os idólatras e os feiticeiros, a igreja é a razão da infelicidade deles. Porque a igreja, essa religião judaico-cristã, é o motivo da tristeza, da infelicidade deles, porque nós impedimos que a vontade de Deus, a prostituição, a promiscuidade que eles tanto amam e desejam, está sendo... Eles querem aprovar o aborto, e aí a igreja, através da oração e através daquelas pessoas que estão lá no congresso, e nem todas são cristãs, porque tem muita gente que não é cristã, mas que segue o princípio cristão. Que ainda existe alguma luz sobre as suas vidas. Não estão totalmente cegas e perdidas. E ainda sem saber, estão defendendo princípios bíblicos. Mas nós somos, a igreja é, Jesus é, a Bíblia é. A razão da infelicidade deles. Mas um cidadão do reino de Deus, olha, se alguém tiver que ser infeliz nessa história, que sejam os ímpios e não Deus. Se alguém tiver que chorem eles. Mas no que depender de mim, eu quero que Deus se alegre. Eu quero que Deus sinta prazer na minha vida.
Se o outro vai ficar tristinho, chateadinho comigo, o problema é dele. Idolatria, feitiçaria. O que é feitiçaria? Mas só para concluir, idolatria. Então pode ser você. Pode ser o time de futebol. Pode ser a tua igreja. Pode ser a tua denominação. Pode ser a tua família, o teu cônjuge, os teus filhos. Pode ser qualquer coisa, o teu trabalho. Pode ser alvo da tua idolatria. Tudo aquilo que nós colocamos à frente de Deus. Feitiçaria. O que é feitiçaria? É quando nós fazemos coisas, rituais, pactos, com a intenção do mover o sobrenatural, para que na esfera natural o meu querer se realize. Então, quem procura um feiticeiro, uma feiticeira, ele vai no intuito de quê? Olha, eu quero isso, o que eu preciso fazer? Aí o feiticeiro vai dizer lá, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E ele vai fazer. Porque não importa a vontade de Deus, o que importa é a vontade dele. Saul perdeu o reinado por quê? Porque ele colocou o reinado dele acima do reino de Deus. Ele tinha que ser um representante de Deus na terra, e não foi. E aí foi procurar uma pitonisa lá, uma feiticeira. E foi de mal a pior. Mas nós, queridos, também praticamos a feitiçaria gospel também. Passe por baixo desse arco, passe nesse corredor com os 70, leve esse lencinho ungido aqui do pastor Emilson, que ele seca a careca, então leva esse lencinho. Isso é feitiçaria gospel. E a gente não se dá conta. Não use o teu dízimo, a tua oferta, o teu trabalho na igreja, o teu carro, como uma maneira de tentar manipular Deus para Deus atender o teu pedido. E aí você poder chegar diante de Deus em oração. Ó Senhor, o Senhor sabe o quanto eu tenho sido fiel a Ti. E aí o cara vai apresentando a lista de fidelidade do que ele tem feito por Deus. Mas a intenção dele, de estar bajulando, como se fosse possível, enganando, como se Deus fosse carente e necessitado dos elogios dele, para atender. Diga, meu filho, Joãozinho, diga, o que você quer, Joãozinho? Não é isso. Aquele que é fiel, servo bom e fiel, ele não fica dizendo para Deus o quanto ele é bom e fiel. Não fica. Ele vai dizer, Senhor, o que eu preciso fazer? O que está faltando? O que eu não fiz ainda que o Senhor quer que eu faça? Esse é o servo bom e fiel. Mas por quê? Ele já desenvolveu a mentalidade de um cidadão do reino. Então ele não fica de feitiçaria gospel. E aí vem, agora, ligado ao relacionamento interpessoal com o meu próximo, com o meu irmão. Aí ele fala, olha, quem é da carne está sempre envolvido com inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, porfia, são discussão. Então, você vê que o apóstolo Paulo, aqui escrevendo aos Gálatas, parece, mas não é tudo a mesma coisa, né? Porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, está tudo no mesmo pacote. Mas por quê? Aí, Jesus falando, dizendo que a amizade com o mundo
Amizade com Deus é inimizade com o mundo. É impossível você ser amigo de Deus e amigo do mundo. Então, no que depender, até onde for possível, eu vou caminhar com o meu amigo ou com quem quer que seja. Mas quando chegar naquele momento em que ele optar por um caminho que não é o caminho de Deus, eu vou ter que simplesmente, amigo, aqui a gente se despede. Eu sinto muito por você. Gostaria muito que você escolhesse o caminho estreito, o caminho que conduz à salvação. Mas você quer ir pelo caminho largo? Eu não posso te acompanhar, nós não temos como caminhar juntos. A gente veio ao longo desse tempo todo conversando, discutindo, debatendo. Chegou aqui agora, nessa bifurcação. Você quer seguir por esse caminho? Vai. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, que você entenda e volte. Retorne. Então, quando ele fala aqui de porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, que é fruto da carne, obras da carne, é quando eu vou discutir, discordar, criar facções por egoísmo meu, por vaidade, por causa do meu ego. Não é por causa do reino de Deus, mas é por minha causa. Não quer fazer a minha vontade, estou de mal. Isso são obras da carne. Mas o homem espiritual, aquele que escolheu andar no caminho do Senhor, não porque ele quer, mas é inevitável. Vai gerar inimizade. Não tem como você caminhar na luz e nas trevas. Com aquele que não desenvolveu mentalidade de alguém do reino de Deus. Tiago 4 diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Josué 24, 15. Projeta, por favor, Josué 24, 15. E aí nós chegamos. Josué, uma lição maravilhosa aqui. O povo, esse povo que foi libertado por Deus, com braço forte, com mão forte do Egito, foi instruído, foi orientado por intermédio de Moisés. Moisés morreu, Josué assumiu a sua função. Josué agora está velho. Ele reúne o povo, a nação de Israel, uma nação de servidura, sempre insistindo no erro, sempre caindo no erro. Não aprende. Aí Josué reúne o povo, 24, 19. Já velho, cansado. Olha, eu já cumpri minha missão, já fiz tudo que eu podia fazer. Mas vocês insistem em se desviar dos caminhos do Senhor. Então agora, essa bifurcação. Façam o que vocês quiserem. Sofram as consequências. Versículo 19. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes os deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué:
Não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse mais ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir, e disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Deitai os deuses estranhos que há na sua vida, na sua casa, na sua família, os deuses estranhos que permeiam os teus pensamentos, o teu coração, os teus sentimentos. Coloquem, joguem fora, remova. E inclinem os seus corações para o Senhor, versículo 23. Inclinai o coração ao Senhor. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Glória a Deus. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Vamos renovar essa aliança com o Senhor. Precisamos. Ainda no capítulo 24, vamos voltar aqui a alguns versículos. 14. Estou lendo aqui de trás para frente. Mas não tem problema, vocês vão entender. Agora, pois, temei o Senhor. Agora, hoje, 25 de setembro, é isso? Temei ao Senhor, servi-lo com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor, nosso Pai, nosso Deus, nosso Rei. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, se vocês não querem servir, escolhei hoje a quem servais. Vocês querem servir aos deuses? Sirvam. Sofram as consequências. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, vocês querem isso? Vocês estão insistindo nisso? Eu, como Josué, só posso dizer uma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sirvam a quem vocês quiserem servir. Eu não vou fazer parte disso, nem eu nem minha casa. Se vocês forem inteligentes, se vocês forem sábios, farão o mesmo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome. Somos muito ingênuos, Senhor, verdadeiramente falando, assumindo. Somos ingênuos, somos como crianças. Mas graças a Deus, graças a Ti, Senhor, nós temos um Pai que cuida de nós, que nos protege dos estranhos, que nos ensina, que nos adverte, que nos corrige. Mais importante, Senhor, são tantas vozes, mas a mais importante é a Tua voz, Senhor. Que no meio de todas essas vozes consigamos distinguir a Tua voz e a Tua orientação. No próximo domingo, Senhor, a nação brasileira estará indo às urnas para eleger os nossos parlamentares no Estado e da União.
senadores e deputados estaduais e federais. Também estaremos elegendo governadores pelo Brasil e o presidente, chefe do executivo. Dá-nos sabedoria, Senhor. Que deixemos de ser teimosos, que sejamos justos nas nossas escolhas, sabendo, Senhor, que infelizmente nós não podemos contar com pessoas perfeitas, pois não existem pessoas perfeitas. Se nós estivéssemos lá, também iríamos cometer erros. Não temos como viver numa anarquia, sem governo. Não temos. Precisamos ter um governo. E os governos, as autoridades foram estabelecidas por Ti. Então que o Senhor nos dê sabedoria em escolher. Direitos e liberdades, Senhor, significa também responsabilidades e deveres. Muitos irmãos nossos, Pai, na Coreia do Norte, na China, em Cuba, na Venezuela, gostariam de ter o privilégio que nós temos de viver numa democracia e escolher aqueles que vão nos governar. Mas eles não têm esse direito. Eles vivem debaixo de uma ditadura, de uma opressão, onde eles não têm direito de expressão. Mas nós temos. Os erros, os pecados que os seus líderes cometem, eles não têm responsabilidade, eles não têm culpa. Também estão sendo afligidos. Mas quando nós elegemos pessoas que odeiam o reino de Deus, que odeiam a sua igreja, a Bíblia, os princípios cristãos, quando esses estiverem lá, e esperamos que não cheguem ao poder, mas quando estiverem lá, por causa do nosso voto, por causa do nosso apoio, por causa da nossa omissão, seremos responsáveis. Deus vai cobrar das mãos daquele o sangue das crianças que serão mortas quando o aborto for legalizado. Deus vai cobrar a responsabilidade daqueles que elegeram pessoas que são a favor da liberação das drogas, da pedofilia. Eu não quero fazer parte, Senhor, desse grupo. Eu não quero ter esse peso, essa responsabilidade sobre os meus ombros. Quando nós somos enganados, somos enganados. Mas quando o ímpio fala declaradamente, claramente, declara quais são as suas intenções, eu passo a ter responsabilidade, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Há dois caminhos: a da misericórdia e o do juízo. Eu prefiro, Senhor, e espero que haja misericórdia da tua parte para com a nação brasileira. Mas se houver juízo, se vier juízo, em primeiro lugar, queremos ter a nossa consciência tranquila de que nós não contribuímos para isso. E em segundo lugar, te pedir, Senhor, dá-nos fé, dá-nos força para suportar o mal que virá. Essa é a oração que nós fazemos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, seu Filho amado. Amém. Nosso Pai,
que o teu nome seja mantido santo. O teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nós possamos cantar novamente como uma oração e dizer: Senhor, Pai, seja feita que a o teu tua nome vontade. seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, venha, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Seja feita, Senhor, a tua vontade. Que a vontade do Senhor seja feita. Eu tenho pedido à igreja, às segunda e às quarta-feiras, do nosso culto de oração, com o propósito de estarmos orando e fazer um jejum. Nós estamos aí há 7 dias da eleição. Nós sabemos que muitas coisas estão sendo travadas no mundo espiritual, muitas guerras. Mas também acredito que Deus ouve a oração do justo da sua igreja. Acredito nisso. E aí, enquanto o diácono Vladimir estava pregando, eu estava meditando sobre o estado do Rio de Janeiro. O estado que vem sofrendo muito. É só você fazer uma comparação de cidades bem menores com o nosso estado. Como o nosso Rio de Janeiro precisa dessa libertação. Será que você pode dar a mão ao seu irmão, que está aí à sua direita, à sua esquerda? Vamos fazer essa oração. Senhor, nós sabemos, e há registro na tua Bíblia, de grandes homens e mulheres que estavam no mundo político, mas que não se perverteram, não se desviaram. O caso de Daniel, que fez a diferença dos seus amigos naquela nação.
No caso de Esther, uma mulher que não tinha voz naquela cultura, mas Deus a usou de maneira grandiosa. No caso do seu tio e pai adotivo, Mordecai, que não se calou, mesmo sendo perseguido, ele foi fiel e o Senhor honrou a fé daquele homem. No caso de José, que teve ali uma posição política, mas mesmo assim, ele se desviou do mal e abençoou não somente o teu povo, mas aquele povo ímpio também que estava ali. No caso de Paulo, que também se posicionou neste mundo, junto com os romanos, se posicionando como cidadão romano, e requereu o seu direito como cidadão, um ato político, mas mesmo assim, não deixou de ser um homem de Deus e ali pregou a tua palavra. Ah, Senhor, ainda há muita mentira, ainda há muitas coisas que estão ainda encobertas dos nossos olhos, que nós não conseguimos entender, mas nós queremos te pedir, Senhor, durante essa reta final desses 7 dias, guarda essa nação, guarda esse povo, livra-nos, Senhor, de todos os ataques demoníacos, livra-nos, Senhor, que venhamos ser essa igreja que não pare de orar e de interceder, e que não venhamos ser ignorantes, dizendo, isso faz parte do fim. A Bíblia não diz que mesmo por causa do fim estar se cumprindo, venhamos a esmorecer e a aceitar o erro e ser conivente, mas que possamos levantar a bandeira do reino de Deus e dizer, Senhor, essa nação pertence ao Senhor. Se a tua palavra está se cumprindo, que no fim dos tempos o amor de quase todos iriam se esfriar, eu quero fazer parte dessa exceção de que não vai esfriar a sua fé. Aleluia, Senhor. Nós clamamos pela tua misericórdia. Estamos aqui defendendo que partido? O partido do reino de Deus. Os princípios cristãos de fidelidade, de família, de respeito ao próximo, mas também defendendo não a omissão de ficar calado, porque muito tempo nós erramos em ser omisso, mas que venhamos ser boca de Deus e não ser conivente com a mentira. Pai, que essas escamas possam cair, porque sabemos que há uma parte, ó Deus, que está omissa, que há uma parte que ainda diz, se a maioria está votando nisso, eu também vou votar. E para isso, tem aí as pesquisas para tentar enganar multidões. Mas os nossos olhos estão vendo as pessoas que o Senhor tem levantado e aqueles que nós votamos, que também nos traíram quando chegaram no poder, que esses não venham ser reeleitos, Senhor. Mas nós queremos ali, não pessoas que se dizem cristãs, mas homens e mulheres que defendam os princípios da tua palavra. Pode ser que até se levante um ímpio, mas que seja temente ao Senhor. É isso que nós queremos, ó Deus. Nós queremos que o Senhor reine sobre esta nação. Que toda mentira, que toda a trama do diabo, que tudo aquilo que tem aprisionado a igreja do Senhor, o povo de Deus, essa nação, nós pedimos que a mesma misericórdia que veio sobre a vida de Josué e que veio sobre a vida do povo cristão e que veio sobre a vida ali do Egito, que essa mesma misericórdia caia sobre nós, Senhor. Que a tua graça,
que a tua presença esteja conosco. Amém. Amém. Um bom dia a todos, que Deus abençoe. Amém.